Bom, vamos lá, vamos começar. Bom dia a todos. Vamos começar mais um webinar da Arpo, em parceria com a Oracle. Meu nome é Guilherme Campagnoli, eu sou Head de Marketing aqui da Arpo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos e o tempo que vocês destinaram para estar aqui conosco, tá? Se alguém quiser interagir ao longo do webinar, só usar o chat ali, como vocês usaram para falar o bom dia, que a gente vai respondendo durante as falas. O assunto do nosso webinar é Healthcare e os desafios da jornada para a Cloud. Para debater sobre o assunto, convidamos duas especialistas da Oracle, a Jaqueline de Moraes e a Lucrécia Furnaneto. Bom dia. Bom dia, Bom pessoal. dia. Deixa eu ver, tá tudo certo com o áudio aí? Ah, só um minutinho, pessoal. Deixa eu tirar aqui o stop. Legal. Assim a gente consegue se ver melhor. Também está aqui presente com a gente o coordenador de TI da Unimed Botucatu, Roberto Faraldo, que irá contar um pouco sobre a sua experiência recente da jornada para a nuvem. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Legal. E o anfitrião deste webinar é o CEO da Arpo, Eduardo Teixeira. Bom dia, Edu. A palavra está contigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos nossos convidados. Jaqueline, Lucrécia, Faraldo, nosso convidado especial de hoje. Bom, o tema que o Guilherme mencionou sobre o webinar de hoje, ele vai totalmente ao encontro dos problemas que as empresas enfrentam na tomada de decisão de ir para a nuvem. Muitas empresas que procuram a Arpo, elas chegam com alguns questionamentos. Eu vou citar aqui dois pontos principais. Os altos investimentos que são desembolsados para montar uma estrutura local, um exemplo típico que é um refresh tecnológico. A empresa ela tem que montar uma estrutura pensando em 4, 5, 6, 7 anos. Então, ela tem que montar esse sizing e ela vai pagar por uma coisa que ela ainda não está utilizando. Né? E outro ponto é a insegurança que as empresas também possuem em realizar a migração de um ambiente on-premise para a cloud, de forma tranquila e sem traumas. Né? Então, muitas empresas estão com dúvida para fazer essa jornada para a cloud. Nós aqui da Arpo, nós desenvolvemos os passos de como fazer essa jornada de uma forma bem segura, estruturada, tranquila, planejada, baseada em uma metodologia própria, no qual nós abordaremos aqui no decorrer do nosso bate-papo. Ok? Então, no webinar de hoje, nós vamos tratar da seguinte maneira. Farei uma breve apresentação da Arpo. Na sequência, teremos aí a participação da Jaqueline de Moraes e da Lucrécia Furnaneto da Oracle, que vão abordar sobre Cloud e Oracle. Tá? E por fim, teremos aí o bate-papo com o Roberto Faraldo, que contará a experiência e os benefícios de ter levado a estrutura tecnológica para a nuvem. Tá? Então agora, rapidamente, eu vou falar sobre a Arpo. Então, para quem ainda não conhece, né, a Arpo é uma empresa recente, ela tem aí praticamente 2 anos de constituição, e ela é fruto de uma fusão de duas empresas com mais de uma década e meia de experiência de mercado. Hoje nós estamos presentes em 6 estados do Brasil. Tá? Aqui estão um pouco dos números de ambientes que são gerenciados, né, de projetos que nós concluímos durante essa fase, né, esse período de 15 anos, e a quantidade de ambiente que nós sustentamos hoje. Tá? Então aqui, só para destacar, são alguns números da Arpo. E hoje nós somos um dos parceiros estratégicos da Oracle aqui no interior de São Paulo. Tá? Então, pegando um pouco sobre o gancho ainda, né, da Arpo, e eu falei sobre a metodologia que nós utilizamos para fazer a jornada para a cloud, eu só vou destacar aqui para vocês os pontos principais, né, para fazer esse movimento para a nuvem. Então, aqui é um ponto bem estratégico para saber se realmente a empresa ela pode seguir ou não para a nuvem, seja de forma completa, todo o ambiente para a nuvem, ou parcial, ou de repente a empresa realmente ela não tem condição de ir para a nuvem por uma questão de link. Então a gente faz uma análise como um todo, tá? Desde o início até testes de POCs que nós fazemos com o cliente para saber se realmente a gente consegue levar essa estrutura para a nuvem. Perfeito? E aí, como nós chegamos nesse número? Né? Nós temos aí um produto da Arpo, chamado Arpo Total Care. Ele é um produto que nós utilizamos na nossa sustentação, né? Na sustentação que nós fazemos aos clientes. E é uma ferramenta onde nós monitoramos tanto a estrutura
on-premise, né, o cloud, no caso. Nós monitoramos os dois casos. E aí nós temos dashboards que são disponibilizados também para os nossos clientes, para acompanhar toda a saúde do parque tecnológico, seja em nuvem, né, em banco de dados. Nós desenvolvemos sensores para fazer essa atividade. Então, aqui, estou sendo bem breve, tá? A ARPA tem tem um portfólio extenso, mas hoje o foco aqui vai ser voltado para a nuvem. E nós temos um conceito aí chamado NOC Anywhere, né, que é o NOC, a gente controla o ambiente de qualquer local, através de mobile, de uma tela, que são disponibilizadas. Então, fazemos esse monitoramento e temos o conceito de SLA interativo, onde nós diminuímos aí o tempo de SLA de acordo com a fase, né, de uma criticidade dentro da empresa. Ok? Então, assim, só para explanar o conceito aí que nós temos da ARPA. Agora eu vou passar aí a palavra para a Jaqueline, tá? E ela vai falar agora sobre a Cloud Oracle. Jaqueline, fique à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos me escutam bem? Primeiramente, aí, obrigada pela participação de todos, tá? É um enorme prazer apresentar aqui um pouco mais para vocês do trabalho que a Oracle vem desenvolvendo, e não só para os nossos clientes, assim como o apoio dos nossos parceiros também. Falando um pouquinho da Cloud Oracle, nós estamos presentes nesse mundo, né, há mais ou menos 5 anos, e um dos grandes diferenciais, o que a gente gosta de frisar aqui em relação à nossa cloud, a preocupação da Oracle em transformá-la 100% corporativa. Então, o intuito da Cloud Oracle é atender o mundo corporativo com maior eficiência possível, né? Então, a gente estudou o mercado, entendeu qual eram as verdadeiras necessidades aí dos clientes, né? Para trazer isso de forma bem efetiva. Então, a Oracle, ela veio com grandes diferenciais, como desde o nosso faturamento ser em reais, né? Então, a nossa grande preocupação é que o cliente ele tenha previsibilidade de custos, e que ele assuma realmente uma posição do que ele contrata dentro da Oracle, ele utilize 100%, assim como também a gente se preocupou em levar a maior eficiência nos ambientes que a gente fornece para os nossos clientes. É tão verdade isso que a gente se preocupou, inclusive, em tornar fair a decisão do cliente em qual região ele quer estar. Então, isso daqui é um breve, bem resumo mesmo do que a gente tem. Eu acho que quando entrarmos aí nesse nosso bate-papo com o Faraldo, vai ficar muito mais claro todos os nossos posicionamentos. Mas eu também vou passar a voz para a Lucrécia. A Lucrécia, ela é nosso apoio técnico aqui na Oracle, ela faz parte do nosso time de arquitetura, ela vai conseguir dar um overview técnico um pouco melhor para vocês. Aqui é só mesmo uma apresentação e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta no final, tá bom? Lucrécia, está com você. Obrigada, Jaque. Então, acho que é um ponto importante onde a gente frisa, eu acho que o projeto da Unimed mostra muito isso, né? A Oracle ela sempre busca entregar para o cliente o maior desempenho, segurança, principalmente, né, no mercado de healthcare, onde os dados são realmente o ouro dentro da empresa e tem que ser realmente muito protegidos, né? Esse foi um dos pontos que o Faraldo também nos trouxe durante o projeto e a gente vai abordar bastante com ele esses pontos. Um ponto que a gente até estava discutindo agora internamente aqui dentro com o Faraldo, né, antes de entrar na live, a questão de ter preços previsíveis, né, que o dólar não seja um detrator de um projeto, né, principalmente na parte de inovação. É muito mais tranquilo você fazer inovação tendo um portfólio em cloud do que você ter sempre faturas de compra de hardware ou manter um ambiente mais complexo dentro do on-premise, né? Então, os custos são quando a gente compete muito aí com o on-premise, é onde a gente realmente faz essa avaliação e o cliente tem que ver a cloud como uma vantagem, né? Então, a questão de termos os custos previsíveis, que a Jaque comentou, é extremamente importante para que o cliente tenha essa segurança do investimento dele, né? Hoje, dentro da Oracle, a gente não tem realmente os contratos são em reais, então o cliente não tem sustos com suas faturas, né? E outro ponto importantíssimo no mercado de healthcare é a questão de inovação, né?
Hoje a gente trouxe, a Unimed especificamente foi um projeto que a gente levou o TOTUS e alguns sistemas satélites para a cloud, mas a gente já previa, junto com o Faraldo, outros pontos de melhoria, outros pontos de inovação, BI, outros pontos que ele pode usar para trabalhar nos projetos, né? A Oracle optou por não trabalhar produtos e sim créditos. Então, o cliente, qualquer operação, mesmo falando de TOTUS hoje, quem tem TOTUS está aí vendo o movimento para o Lobo Guará, né? Então, assim, vai ter alterações em arquiteturas. Dentro da posição da Oracle de créditos, você vai ajustando isso conforme a necessidade. Independente de TOTUS, você tem alterações se mudando, né? Se transformando as configurações, e é importante que você possa fazer rapidamente essa estruturação. Ou lançamos um shape novo, ou uma configuração nova, poder usar isso de uma forma mais tranquila, né? Não ter que ficar fazendo contratos e tal. Então, quando a gente avalia um projeto, a gente avalia sim tecnicamente, obviamente, né? Mas também faz toda uma avaliação de business do cliente, como que ele vai usar essa cloud, como que ele vai trabalhar isso para o melhor empenho, né? Porque senão, quando a gente vai para uma aprovação, e o Faraldo sabe disso, né? Como é difícil aprovar projetos, principalmente de TI, que ainda, né, em muitos lugares não é vista como negócio, mas sim, né, como custo. Então, é bem importante a gente começa a ajudá-los também nesses projetos, tá? Eu acho que é interessante agora a gente começar a conversar sobre os projetos da Unimed, para ficar muito claro essas fases que o Edu comentou, onde a ARPO entrou muito forte com serviço e consultoria, onde a gente conseguiu fazer com que o OCI, né, a nuvem da Oracle, ela tivesse sido escolhida aí pela Unimed. Desculpa, né? Agora eu que fiz o Faraldo. Então, eu queria te chamar aqui para a conversa, desculpa. E também queria que você contasse um pouquinho para a gente de como foi a história de... eu me lembro das nossas primeiras conversas, né? E você falou, olha, eu tenho uma preocupação muito grande com o dado, né? Tanto da Unimed em si, dos dados que a gente tem. A gente já tem um ambiente aí, on-premise consolidado, mas você tinha, né, uma fase, continua no on-premise, eu vou para a cloud. Eu sei que vocês tinham feito estudos. Queria que você contasse um pouquinho para os nossos clientes que estão com a gente, como foi essa procura por uma solução de cloud independente da Oracle, como você chegou até a gente fazendo esse projeto. Bom dia. Então, para contextualizar a nosso negócio, a Unimed Botucatu, né? O pessoal da ARPA contribuiu com esse slide, né? A Unimed ela já está com 49 anos, né? É uma empresa fundada em 1971, né? Uma cooperativa médica, que faz parte do complexo Unimed, né? Unimed hoje é a maior cooperativa de saúde do mundo, né? Hoje, a Unimed ela tem mais ou menos, atende 60 mil beneficiários, a gente atende em 10 cidades, isso contando usuários locais, né, e usuários do nosso intercâmbio, né, com as outras Unimedes. Já temos, hoje, temos 2 hospitais em operação, todos eles com centro de diagnose, é um dos mais modernos do interior do estado, com ressonância, tomografia, laboratório. Então, o que aconteceu, vamos dizer, da história, né? A gente viu isso tudo crescendo muito rápido, né? Na nossa visão. E às vezes a gente da TI tem que equalizar, né? A necessidade, o custo e a evolução. Ou a necessidade vem pelo negócio, ou pela legislação, né? Ou por uma questão de obsolescência do seu parque, né? No nosso caso, parece que misturou tudo, né? Então, a gente teve a obsolescência do negócio, do nosso hardware, né? Que já estava com 7 anos, como o Eduardo colocou, né? A gente chega naquele limite, né? E aí, conforme foram entrando os negócios novos, a gente viu que não tinha condições de sustentar aquele ambiente que tinha sido desenhado para atender só a operadora, já teve que se encaixar quando foi colocado um hospital. Isso em 2014. Aí nós começamos a ficar preocupados, né? E agora? Vai vir outro hospital?
Como é que nós vamos fazer? Aí fomos para o mercado. A gente já tinha essa questão da nuvem, né? Já era uma coisa presente, que a gente vinha se preparando indiretamente para uma questão de nuvem há muito tempo. Na minha visão, desde quando a gente começou a fazer a virtualização, isso lá em 2008, a gente já começou a ter um processo de se acostumar com o compartilhamento de recurso, né? Que é o que a nuvem nos oferece. E aí essa questão da nuvem, como eu falei da legislação, né? Que foi outra grande preocupação nossa. Quando entrou a TIS, em 2007, já houve um avanço em relação à legislação para a parte de saúde. Então, a gente sempre conversava com os amigos, né? Oxa, o que você vai fazer com a 27001 e a 27002? Isso falando das ISOs, né? Que fala da segurança da informação. E aí todo mundo mais ou menos não sabia, porque a legislação é muito dura nesse sentido. Se a gente for seguir ao pé da letra o que está lá, eu lembro que já tivemos teria que ter 100 quilômetros de distância entre um data center e outro. Esse tipo de situação as Unimedes não conseguia atender, ou acredito que qualquer operadora, né? Dificilmente conseguia chegar no nível de atender isso, né? Então, assomando-se a isso, mais a questão do parque, fomos no mercado, bom, o que nós vamos fazer para atualizar? Muito bem. Para a gente ter uma certa redundância, a gente foi no mercado e procurou, então vamos construir 2 data centers, um na operadora e outro em um dos hospitais, para que eu possa ter essa redundância mínima aqui. Se fosse o caso, eu colocaria um backup em nuvem, alguma coisa assim. Muito bem. Aí a Lucrece colocou muito bem, porque conforme a gente foi no mercado, vimos que o custo daquilo, para manter um ambiente mais ou menos da mesma forma tecnológica que o nosso, praticamente sem evolução, porque a gente iria continuar usando o Oracle Standard, né, com a mesma versão, o valor era muito agressivo, né? E a gente não estava no momento de reformas, de construção do hospital, de reforma do antigo. Então não tínhamos condições de partir por um investimento desse tipo. Só que tínhamos que resolver o problema. Aí um dia eu fui num evento da Oracle em Ribeirão Preto, que o pessoal me convidou, acho que encontrei com a Lucrécia lá inclusive. E aí eu tive um primeiro contato porque a gente tem uma ideia que isso é muito caro, né? Que é uma coisa impossível, que usar o Oracle Enterprise é uma coisa para sonho. Hoje eu sei que se eu usar on-premise, realmente para a Unimed de Botucatu, no caso, não compensaria usar. Mas a forma como a Oracle vem comercializando o produto dela é uma atração muito grande você ter a possibilidade de usar o Enterprise. Porque nós temos algumas características do negócio que já foi percebido, temos algumas tabelas gigantes que o Oracle Standard ele não trabalha direito com isso. E aí a gente foi tecnicamente falando, não, o Enterprise tem essa filters aqui, essa outra que vai nos atender em relação à performance, segurança, né? E aí começou a montar o quebra-cabeça. Fomos atrás de outras nuvens também, porque é a obrigação nossa a gente fazer todo um contexto de comercial da evolução, né? Porque a gente é uma cooperativa. Amanhã ou depois um cooperado ele vai falar, olha, que ele ouviu falar da nuvem da Microsoft ou da AWS, etc. Então nós fomos atrás de todas elas, inclusive as soluções de data center com a Equinix, né, que é o maior data center do mundo. Fomos com a Ascent, que é o maior do Brasil. Então, a gente foi atrás das soluções que eles também nos propunham. Ficamos na dúvida em rede pública e rede privada, como é que... Então, foi bastante trabalho, né? E quando a gente se aproximou da Oracle, né, nesse meio tempo a gente percebeu que precisava ter uma empresa no meio disso com a gente. Porque eu não tenho especialista dentro do meu setor de tecnologia, e nem acho também que deve ter, que entendesse a fundo esses processos de cloud, de nuvem. Então, para todos os projetos, a gente começou a garantir que teria que ter uma empresa intermediária. Porque os grandes players, é muito difícil a gente falar direto com eles, vamos dizer, tecnologicamente falando. Então, a gente precisa sempre ter
No nosso caso, quando a gente encontrou o pessoal da Arpo, né, foi uma coisa muito bacana. Só que aquela história, né, causos, né, é sempre interessante. A primeira coisa do encontro que a gente teve com a Arpo, né, a gente tinha um desafio lá, que trabalhamos com SQL DBX, e para acessar o ambiente Oracle, né, e aí demorava, tinha gente que soltava a abertura do programa de manhã e até umas 11 da manhã não tinha aberto ainda. Aí eu cheguei pro Eduardo, Vinícius, ô Vinícius, esse negócio aqui é normal, um negócio desse tipo? Ele falou, não, de jeito nenhum, Farol, isso aí não... E já tinha corrido atrás da empresa que nos fazia a sustentação do banco, fomos atrás da fabricante da SQL DBX, compramos uma licença, pagamos R$3.000 uma licença na época, porque falava que a licença né, comercial não dava direito. Bom, aí enfim, aí o Eduardo pegou, falou, não, isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, foi 5 minutos. Ele falou, olha, eu acho que tem objeto sendo criado a mais aí. Já passamos uma situação dessa em outro cliente do Proteus. Mas não deu outra. Na hora que ele falou, porque tinha um probleminha lá que eles não deletavam uma tabela temporária. Isso aí tinha lá 60, 70 mil objetos. Então até o sistema ler tudo isso, demorava um tempo. E eu brinquei com o Eduardo na época. Falei, Eduardo, se você resolver isso para mim, o projeto é seu. Né? Não foi por causa disso que eles ganharam o projeto, mas eles resolveram rapidamente. Daí, a partir dali, entrou rapidinho o DBX. Eu estou falando em relação ao atendimento, né? Que tem que ter uma empresa, né, desse tipo atendendo a gente, né? E aí a gente partiu para o mercado, avaliamos, né? Cada uma, a gente tinha uma situação. A gente usava o Proteus mais antigo, na versão 17. Hoje a gente já está na 27, então já estamos com o Lobo-Guará. Não totalmente da forma como a TOTS planeja, mas já estamos com o Lobo-Guará. Mas a arquitetura do que a gente trabalhava era complicado a gente colocar na AWS. Aí a gente foi atrás daquela história de mobilidade, de memória, processador. Foi muito tempo. Nós ficamos uns 7, 8 meses para levantar esse tipo de informação, né? E aí vimos que era difícil. E aí eles não oferecem o Oracle Enterprise, porque a gente começou a focar nele. A nossa diretoria também entendeu rapidamente a necessidade do Oracle Enterprise. Não é porque é chique, não é porque é bonito. É porque ele tem uma coisa que ainda os outros não têm, que é a questão, além das filters de ferramenta, que vai te facilitar a vida, ele tem a questão da LGPD já nativa. Porque muitos logs de sistema você vai conseguir através do seu ERP. Você consegue. Mas aquilo que um usuário da TI mexeu no banco, você tem que fazer algumas coisas de configuração e de programação para obter. E no Oracle Enterprise você consegue deixar isso nativo para você descobrir quem é que fez uma alteração. A gente sabe de caso de prontuário eletrônico que houve um acordo médico com alguém da TI e que alguém da TI mudou um sim por um não dentro da base de dados. E isso era um processo judicial. E essa diferença num tratamento médico é gigante entre o sim e o não. Então, a LGPD, ela veio porque ela pode chegar numa determinada hora e falar, não, eu quero saber quem foi que mexeu com esta informação aqui. Então, você tem que ter ferramentas que sejam rapidamente você conseguir esse acesso. Então, já tive discussões com outros DBA que falam, não, com o standard eu consigo fazer isso. Perfeito, consegue, mas fica enchendo lá de trigger, de um monte de coisa que você vai deixar o seu sistema mais lento. Então, isso foi uma das preocupações bastante importantes que a nossa diretoria também entendeu e compreendeu, que nos falou, vamos forçar para a gente ter o Enterprise. Aí você vai na Azure e você vai na AWS, você não tem o Enterprise. Lá eles têm o Oracle compartilhado. Aí sim corre-se o risco de você ter uma outra empresa concorrendo e de alguma forma o seu sistema ser, vamos supor, está fechando a folha de um gigante lá, você pode sofrer as consequências. E quando a gente foi atrás da nuvem Oracle, nuvem Oracle não, você vai ter a parte sua aqui exclusiva. O seu Enterprise aqui, ó, vai estar rodando exclusivamente para você. Então, aí eu comecei a evoluir para se comparar com a nuvem privada. Eu não poderia mais comparar com nuvem pública.
essa situação do Oracle Enterprise. Aí fomos evoluindo, no final do processo de avaliação e de cotação, fomos fazer as POCs, né? Como o Eduardo bem colocou. Acho que é muito importante a gente fazer a prova de conceito. E a Arpo também, e a Oracle, né, contribuiu, a Lucrécia, eu sei que ela trabalhou também nisso, contribuiu bastante para que eu alcançasse os tempos que eu estava precisando que fosse colocado. Porque não adiantava eu colocar alguma coisa que de cara já fosse pior do que os tempos que eu tinha no meu ambiente on-premise. Então o Vinícius e o Eduardo tiveram muito trabalho para provar para nós, nos indicadores que a gente tinha lá do nosso portal de atendimento, das nossas guias, que é o nosso grande motor, né? A gente emite mais ou menos 4.000 guias por dia, como se uma empresa estivesse emitindo 4.000 notas fiscais por dia. Então, nós precisávamos ter a performance em cima disso. E já tínhamos experiência em projetos anteriores, e isso enchia bastante o Eduardo, que eu precisava de IOPS. Eu precisava de um número de IOPS que suportasse, porque hoje o sistema de saúde ele é um dos que usam mais a leitura do que a gravação, do que a escrita. Então, quase 80% é leitura, 20% é gravação. Então, eu precisava de uma leitura rápida. O Eduardo, não, Faraldo, nesse aqui você vai ter. Daí, só que no final ele teve que me mandar a tela provando quantos IOPS a gente estava conseguindo consumir. E foi uma discussão gigantesca que eu tive com vários players. Não foi só com a Oracle, não. Foi com a HP, foi com N, com IBM, com vários. Para que se provasse que a gente tinha mais IOPS do que os meus SSDs que eu estava usando on-prime aqui. Enfim, aí chegamos a 2 projetos que ficaram mais ou menos semelhantes, né, em relação à tecnologia. E aí a Oracle veio, e aí a parte da negociação eu até deixei aberto com a diretoria. Cheguei para o pessoal da Oracle e para a diretoria nossa, falei, agora é com vocês, né? Ali, depois que a gente conseguiu fechar com a Oracle, hoje, né, já sabendo do resultado, a gente enfrentou algumas situações, principalmente no software do hospital, que aí o trabalho que a Arpo fez com a Oracle foi muito grande, né? Porque é difícil o comprometimento que foi feito, porque teve algumas situações que parecia que não ia dar certo. O software de uma tecnologia mais antiga, né, lá no hospital, funcionasse na nuvem. Mas o esforço que foi feito, até foi se descoberto problemas que estavam no fonte lá da aplicação. E aí o pessoal da Arco contribuiu muito com isso, e continua contribuindo na realidade, né? E isso foi possível a gente conseguir subir todo o ambiente. Eu acho que, como a Lucrécia falou, a parte da segurança é uma coisa que não tem como se comparar. Eu acho que o desejo de todos os coordenadores de TI, etc., é que o negócio nunca pare. Ainda mais quando você tem um hospital, né? Você não pode correr o risco de ficar parado, né? E quanto tempo vai levar para voltar? Eu tenho as opções, né? Tem muita gente que eu deixo só o backup na nuvem. Muito bem, tá certo, você está protegido até certo ponto, mas quanto tempo vai demorar para você restaurar o seu ambiente aqui de novo para estar disponível para você trabalhar? São 8 horas, você consegue ficar 8, 10 horas parado esperando o ambiente subir de novo? Então, às vezes mais de 24 horas, e aí vai. Então, como é que é? Cada TI, é lógico que você tem a parte do dinheiro no meio, né? Isso é uma coisa que tem que se pensar com certeza. Mas existem os custos inerentes que a gente não consegue enxergar. Essa questão da parada, inclusive a nossa decisão de ir para a nuvem também teve um outro fato muito importante. A gente já teve invasão de ransomware, né? Que chegamos um dia, tava todos os servidores pedindo login. E aí? O que a gente faz? Aí no caso tinha backup, em disco, etc. Fizemos restore, mas foi 30 e tantas horas para voltar o ambiente. Tá? Aí passou mais um tempo, 6, 7 meses, outro ataque. Muito bem. Aí era do mineração de Bitcoin. Aí os nossos diretores estavam viajando num projeto da FESP, né, da Federação do Estado de São Paulo, e deu certo do diretor, né, o nosso presidente, voltar, falou, Faraldo, por que nós não estamos na nuvem ainda? Mas aí o que o senhor está falando para mim é música para o meu ouvido, vou atrás já.
Então, ali que começou uma força da administração, no sentido deles entenderem o que a gente estava falando já há algum tempo. Esse risco de ficar sem os servidores, né? Então, isso acho que foi uma coisa... esse preço ele tem que ser avaliado nesse sentido. Porque hoje, com o nosso projeto, a gente conseguiu... Hoje a gente tem, com a utilização do DR, né, que a gente fala, o Disaster Recovery, é praticamente online. Eu soube de casos, através do pessoal da Oracle, que a pessoa às vezes estava trabalhando no DR e não sabia. Porque é tão automático a situação, que aí, depois de um tempo que descobriu, está trabalhando no DR. Então, a gente quer exatamente essa evolução. Essa possibilidade de usar o Enterprise, que foi muito forte para a gente. A possibilidade de não parada de negócio, né, que a gente consegue permanecer ativo. Eu acho que recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo desse assalto em Botucatu, quando a polícia cercou o carro cheio de bombas de destruir os cofres dos bancos, o carro dos bandidos ficaram do lado do nosso data center, do lado. Se aquilo estoura, ele ia mandar embora para os ares toda a nossa sala técnica, nem chama de data center, né? Toda a nossa sala técnica ia embora. E aí, qual era o nível de minha preocupação nesse sentido? Praticamente zero. Eu sabia que a Unimed não está mais lá. Então, essa é uma coisa que tem que ser colocada na balança na hora de avaliar os custos. Tá? Eu acho que outra coisa que foi falada em relação ao Proteus, né, porque também tem muita assim, coisa... não, o Proteus não funciona dessa forma, não. Eu acho, inclusive, que o Proteus é um dos sistemas mais tranquilo para que se funcione em qualquer ambiente, né? Ele talvez tenha algumas complicações de performance, né? Pela forma como foi escrito, mas do jeito que a gente desenhou com a Oracle, a gente conseguiu fazer uma ótima evolução do ambiente on-premise, né? Tudo é equilíbrio, tá? E é a fase que nós estamos. Tive uma conversa com a Jaqueline esses dias. Qual é a fase que nós vamos fazer agora? Bom, agora está tudo na nuvem, está tudo bonitinho. Nós vamos equilibrar os servidores. Então, o Eduardo mostrou as ferramentas, a Oracle também está colocando as ferramentas da nuvem para fazer essa gestão. Nós vamos avaliar. Será que o tamanho que a gente está usando dos servidores estão de acordo? Ou eu poderia reduzir e usar crédito em outras coisas? Como a Lucrécia falou, temos o BI, eu já vi uma solução de financeiro que a Oracle tem. Então, são coisas que a gente pode evoluir. E aí esquecer entre aspas, a parte da TI, esquecer dessa parte de infraestrutura. Então, hoje a ARPO, ela pega e consegue nos sustentar. Projetos novos, né? Agora a diretoria está achando por bem trocar o software da nossa farmácia de rua, né? Qual que vai usar? Eu uso isso. Aí conversei com o pessoal, conversei com a Jaqueline mesmo, no dia deu certo. Não, isso aqui é nativo da Oracle, sem problema nenhum. Então, o que eu vejo também, que você não precisa mais ficar atrás de comprar um hardware novo, você não precisa mais se preocupar, falar, olha, vai vir o banco, vamos supor que vai entrar o banco de dados novo da Oracle, né? O Autonomous agora. Para nós, basta a TOTS homologar, no outro dia eu falo para o pessoal da Oracle virar isso. Então, eu já vou ter o benefício da evolução do Oracle Autonomous também. Então, eu acho que isso são coisas que tem que ser colocadas na balança na hora de você decidir se você vai ficar on-premise ou se você vai para a nuvem. Porque é uma opção que você tem de avançar o seu negócio, independente... Agora, então, a Unimed quer crescer, quer montar um outro negócio, quer montar... Agora está entrando as imagens, eu quero colocar o Pax nas nuvens lá, porque o nosso prontuário já está lá. Ótimo! O que precisa? Precisa no servidor assim, beleza, está lá. Já está funcionando. Claro que a outra grande preocupação de quando você vai para a nuvem é a comunicação, ou seja, não adianta nada eu ter um lugar seguro, só que eu não consigo chegar lá. Tá? Muito bem, então fica bonito lá. Então, o que foi feito na Unimed Botucatu? A gente já estava nos preparando muito antes disso, né? A gente tem uma característica de que a gente existe os nossos cooperados, né? Que, aliás, são quase 240 cooperados, né? A gente tinha que fazer o seguinte, eu tenho que unir essa rede deles aqui comigo, para que eles possam ter os mesmos acessos, né?
Aí foi feito um trabalho, nós fibramos a cidade inteira junto com uma empresa, cuidamos da interligação dos prédios da Unimed, porque não era só questão da infraestrutura de banco de dados que a gente estava preocupado, estavam preocupados também com a tecnologia de telefonia, de sustentação entre os prédios, comunicação, etc. A partir de quando foi o projeto da nuvem, o pessoal da ARP também nos ajudou, fomos atrás do fornecedor do link, que não adianta a gente não ter. E aí também não basta um, a gente tem que ter mais de um, que um pode fazer, e um por um caminho, o outro por outro. Ah, isso custa caro, fala. Muito caro. Não, se você colocar na balança, hoje em dia você consegue links muito bons, com preço agressivos, que vai te dar segurança, porque não adianta você pensar para uma empresa do tamanho da Unimed em ir para a nuvem usando internet. Isso aí é uma coisa que você esquece. Se você não tem uma estrutura de rede que vá direto para a nuvem, no nosso caso eu não poderia correr o risco os hospitais. Hoje toda a nossa telefonia também é em nuvem, então eu não posso parar a nuvem. Então, de qualquer forma, eu tenho hoje 2 links grandes de LAN to LAN para os data centers, e mais um ainda de redundância desses 2. Custa caro? Depende. Eu consegui, por exemplo, com a Algar, uma negociação que eu substituí a telefonia do hospital e da operadora. Com o mesmo preço eu consegui a telefonia com a Algar, os links para a rede e mais uma internet. Tudo com o mesmo valor. Então, quer dizer, eu acho que nesse momento a gente tem que fazer esse trabalho de negociação com os fornecedores. O que não pode é você ficar inseguro. Então, no nosso caso, subimos para a nuvem. O pessoal da ARPA na primeira vez foi com a gente para Ribeirão Preto, que é onde está a empresa de comunicação. Sempre nos ajudou, sabe, ajudava a cobrar, inclusive. Falou, olha, tem que funcionar aqui. Aí eles mediam os tempos, mediam a qualidade do link. Falou, Fraldo, não tá bom ainda não, hein? Aí, enquanto eles não falaram para mim, tá bom, pode ir que vai dar certo, a gente não subiu em produção, obviamente. Entendeu? Então, é tudo um conjunto. Eu acho que é um conjunto. A tecnologia, o que você usa, como o Eduardo falou, vai conseguir usar, não vai. E o tamanho. Só que o que eu falo de observação da nossa experiência é que o custo direto que você vai olhar não é o que finalmente você deve observar. Porque existem alguns custos indiretos que você não consegue medir. Então, eu queria deixar essa mensagem, que eu acredito que seja uma tendência para a gente evoluir no futuro aí, já né, obviamente, e também sei que muitos têm vontade, como a gente já teve muito antes e não tinha condição de ir para a nuvem, mas o que eu falo é que às vezes se você chegar perto não é o negócio não é tão grande quanto você pensa. E aí, às vezes, você fazendo um esforço aqui e ali, você consegue pagar. Porque você consegue também tirar outros serviços. No nosso caso, nós tinha o monitoramento do banco, tinha o link não sei que jeito. Eu acho que N situações você consegue alavancar e aí ter essa tranquilidade que eu acho que a gente está adquirindo agora. Então, seria mais ou menos esse recado que, se vocês me permitiram a passar. Super obrigada, assim, porque eu acho que é a melhor propaganda e a gente gosta muito de fazer isso. A gente faz muito case com os clientes falando dos seus casos. Eu acho que o relato do Faraldo não tem nem muito o que perguntar. Só queria fazer alguns pontos que eu acho que é bacana dele ter comentado. Quando a gente faz um projeto, a gente tem que olhar ele de ponta a ponta, né? Esse último ponto da questão dos links, desde o primeiro momento a gente falou, vamos colocar o Fast Connect, você tem uma ponta direta para a cloud com o teu site principal. A questão do TOTS, a gente teve que avaliar várias coisas, como ele comentou, e é um ponto que a gente tem de preocupação com os nossos clientes também. Vai fazer aquele depara, né? Tantas CPUs, tantas eCPUs, mas como que isso vai entrar na produção? Nuvem é serviço, né? Não é uma infraestrutura pronta. Ouvir isso do Faraldo e como a gente ouve de outros clientes é importantíssimo, porque se não tivesse ok, a gente não tinha um relato tão bacana como ele acabou de fazer. Então, se preocupar, e não porque a Unimed está tratando vidas, né? Mas qualquer cliente, você vai ter empregos em volta daquela cloud, né?
poxa, mas por quê? Porque vocês querem vender mais no Enterprise? Não, porque ele ajudou em muitos pontos que o Faraldo tinha dificuldade. Se a gente colocasse o Standard, ia baratear muito pouco esse projeto, e não tinha a grandeza que deu para ele. Então, a versão da gente, a gente é aberto como nuvem Oracle a usar qualquer versão, né? E a gente faz muito uso disso, não por competidor, mas por que é melhor para cliente. Assim como tem clientes que a gente mantém Standard, para ele não tem uma necessidade. Mas, nesses casos, foi importante para o projeto, assim como foi importante fazer uma avaliação mais aprofundada da arquitetura do TOTUS. A gente cuida muito também, eu acho que até por isso, a própria TOTUS foi uma das primeiras nuvens que ela homologou e certificou, foi a nuvem Oracle, né? Independente do banco, a gente tem clientes TOTUS da nossa nuvem usando SQL, mas a arquitetura ela é distinta, né? Você tem que separar algumas coisas, não é trazer aquele servidor on-premise e transformar ele em nuvem. É legal você dividir essa arquitetura, trabalhar, e foi o que a gente fez junto com o Faraldo, junto com a Arco. Então, são pontos que a gente olha esse projeto, não como a gente moveu X servidores para a nuvem, mas foi um negócio inteiro, né, Faraldo? E hoje está te dando a segurança de você pensar em novos projetos. Então, é super importante. Às vezes a gente até briga um pouco com o cliente. Não, mas não é só custo, né? Você está avaliando isso? Porque em cloud tem muita coisa intrínseca que muitos provedores não falam, né? Olha, você tem um outbound. Quanto você tem hoje? Como você vai gastar? Porque isso vai ser uma linha na tua fatura. Se ela não for avaliada, você vai ter um custo de $1.000, $2.000. Você não está percebendo, né? Então, assim, eu acho que o relato do Faraldo mostra como a gente está tratando, e junto com a Arco, por isso que a gente sempre bota parceiro de sustentação. Porque mais que o cliente tenha uma equipe, o Faraldo tem uma excelente equipe, cloud é diferente, né, do que eles estão acostumados. Eles estão acostumados com a on-premise ali e tal. Até eles terem esse know-how, é interessante, às vezes, ter a implementação em um período de sustentação, ou como excelentemente a Arco está fazendo e mantendo a sustentação com a Unimed. Mas é importante você ter esse know-how nesse primeiro momento, né, para o sucesso do projeto. Então, assim, Faraldo, eu te agradeço muito pelo teu relato. Eu acho que você respondeu muitas perguntas, mas a gente também quer ouvir um pouquinho do que o pessoal tem para perguntar. Vocês têm alguma pergunta aqui no chat? Deixa eu ver. Tem sim. Posso ler? Vou ler aqui a pergunta. Claro, por favor. A pergunta é do Fábio Canedo. Ele faz uma pergunta para o Faraldo. Entre o momento que decidiu ir à nuvem e o dia da virada, quanto tempo mais ou menos se passou? Olha, foi mais ou menos um ano. Nós tivemos um ano aí para fazer a virada em produção mesmo. Porque, como a Lucrécia falou, né? E a gente também sempre teve a preocupação. E é difícil porque esse convencimento também tem que ser com a equipe interna. Às vezes a gente de TI, a gente acha que não, o coordenador, né, que já quer fazer alguma coisa, mas se você não tiver a sua equipe engajada também, então você tem que ter o convencimento da equipe, mostrar que funciona. Aí a Arco nos ajudou bastante, falou, ó, tá aqui, fez a POC, provou. A partir disso, então isso tudo leva tempo, além de medir, né? Quando a gente tem que medir velocidade, medir comportamento, etc. Isso demora também. Então, e fora a negociação, né? Isso já é mais com a Lucrécia, com o pessoal, que fechar com a Unimed também não é muito simples. Mas, enfim, depois disso que foi fechado, a gente fechou em setembro, né, Eduardo? Acho que foi setembro, né? E aí, em janeiro, vamos dizer, ficando 3 meses, vamos dizer, daí já efetivando o projeto. E em janeiro a gente entrou em produção com o Proteus, pelo menos. Hoje a gente até criou um ponto que a gente não tinha quando a gente fez a POC da Unimed. A POC da Unimed a gente cedeu um ambiente de trial, né? E aí se fez todos os testes e muito focado até na questão do TOTUS, dos tempos do TOTUS e algumas outras aplicações. Hoje a gente criou um ambiente que a gente chama de pilot, né? Que a gente entrega para o cliente um ambiente de produção que faz com que ele possa fazer a migração, os testes da POC em um ambiente total de produção. E se tiver tudo ok depois, ele vira automaticamente. Então, ele não perde o tempo ali da POC no ambiente de trial. Então, com isso, a gente consegue dar uma acelerada. Mas, de novo, é importantíssimo esses testes, tá? O próprio pilot a gente faz tendo clientes
ele vai ter com uma nuvem, né? Então, ó, tô ok com os custos. E aí vamos testar realmente os detalhes do projeto. O TOTUS, ele, como o Faraldo comentou, ele é um excelente software. Só que como ele tem muitos ajustes manuais, você tem que observar isso, senão você acaba levando para a nuvem muita sujeira também. E aí tem isso de performance e tal. Então, a gente tem todo um cuidado quando a gente tem nuvens aí de on-premise para nuvem de TOTUS, tá? Mas hoje é um ponto que a gente acelerou aí, tendo o pilot, tá? Então, aí a gente consegue entregar um ambiente realmente de produção, o cliente faz os testes, gostei, fica com o ambiente, já fez a POC, não gostei, não tem nenhuma visão aí, não aprovou, né? Não é uma questão de gostar, não foi aprovado, você não tem o compromisso na hora de ficar com aquele ambiente, tá? Mas é importantíssimo isso que o Faraldo comentou. É fundamental e a gente mesmo fomenta ter a POC, principalmente quando tem ambiente TOTUS, ambiente MP, ambiente TARSI, que é o core, né, do ambiente de healthcare. Então, a gente sempre busca ter esses ambientes, ter POC, seja ela em pilot ou em trial, mas é bem importante mesmo. Gui, mais alguma questão? Bem, agora está surgindo várias perguntas aqui. Ótimo, Legal. Vamos lá, deixa eu ver. A do Mário, qual RP vocês rodam aí? MV ou TASI? E qual a quantidade de sessões simultâneas vocês atendem? Bom, o nosso RP do hospital é o RM, né? No back-office também da TOTUS, e o prontuário eletrônico também é da TOTUS, é o famoso PEP2, tá? Simultaneamente, a gente está rodando hoje na faixa de 600 acessos, mais ou menos, entre Proteus e RM. Legal. A dúvida é do Wellington Bissoli. Bom dia. Qual foi a principal dificuldade que eles tiveram nos dias pós-virada com relação aos usuários? Bom, para os usuários finais, a gente tentou de uma forma que fosse meio transparente até, sabe? A primeira semana, eu acho que calhando um pouco no que a Lucrécia falou, a gente tinha algumas configurações no dicionário do Proteus. O Eduardo deve lembrar bem disso, né? A gente ficou muito preocupado, porque nos primeiros dias a nossa aplicação na ponta ficou muito lenta, ficou muito ruim. Por mais que a Oracle colocasse equipamento, não conseguia alavancar, né? Aí fomos descobrir que era um parâmetro dentro do dicionário que estava apontando para um servidor on-premise. E aí, obviamente, ele já estava desligado, ele ficava tentando fazer alguma coisa lá e não subia. A partir do momento que a gente achou isso, através da ajuda da ARPA, mais uma vez, né? Aí, pronto, liberou e funcionou normalmente. Para o usuário final, o que aconteceu? A gente percebeu que precisávamos ter alguma atuação em relação ao Proteus, né? Então, a gente criou a estrutura do broker, que é um modelo de configuração que ele segura a conexão por mais tempo, né? Apesar da gente colocar a redundância na comunicação, pelo menos uns 30, 34 milissegundos demorava para passar de uma conexão para outra. E isso já era tempo suficiente para cair uma conexão do Proteus. A partir do momento que a gente também entrou em contato lá com o pessoal da TOTUS, a gente configurou os brokers, né? E aí, a partir disso, não caiu mais. E também, eu acho que é outra coisa importante, é o servidor do TS Plus, que a ARPA também nos colocou em algumas situações, né? Dependendo do tipo de relatório, etc., que você tem que usar, você precisa usar o TS Plus. Ou se você tem um equipamento na ponta muito antigo, né? No hospital nós temos alguns casos assim, e que aí foi necessário, e pelo modelo, né? O Proteus ele já trabalha com metaframe, né? Talvez seja difícil a palavra, mas assim, ele já consegue endereçar melhor a questão das imagens e dados, né? Mas o RM já não, ele já é mais um client-server mais puro, né? Então, para esses casos foi necessário sim ter o TS Plus. Aí para o usuário final ficou meio transparente. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael Farias. Bom dia. Em relação a migrar ERP TOTUS para a nuvem, existe algum caso dessa migração com o TOTUS DataSul?
Aí acho que é uma pergunta também para as meninas da Oracle. É isso aí. Olha, assim, eu de cabeça não estou lembrando de nenhum aqui, mas a gente tem muitos casos, né? A gente pode avaliar e depois, se ele passar o contato, eu acredito que tenha, sim, tá? Os meus, assim, são mais a questão do Proteus mesmo. Não sei se o Edu tem algum outro caso. De cabeça eu não me lembro, mas a gente tem projetos, sim, com o DataSul. Depois a gente pode pegar o contato e passar para ele os casos que tem, tá? Isso é bacana, até porque a gente sempre procura fazer casos, né? O Faraldo sabe que tem aí o Red Cake, que tem... a gente acaba fomentando isso, porque é interessante para os clientes entenderem, por exemplo, hoje tem uma Unimed 100% em cloud, que tem outros clientes, como a gente teve outros eventos. Então, aí, internamente, a gente tem um grupo lá que todo mundo fala dos seus casos, né? E que geralmente já tem esses vídeos prontos também. Então, pega o contato, Gui, depois a gente passa para ele os casos que a gente tem, sim, tá? Eu de cabeça aqui não lembro nenhum do meu portfólio, mas a gente passa para ele, sim, tá? Só para fazer um adendo, desculpa, Edu. Só para fazer um adendo, a gente contata vocês no final, tá? E exatamente até para entender um pouquinho o que vocês acharam e também, se possível, disponibilizar ambiente para vocês testarem, caso haja interesse. E sim, aí a gente pode entrar nesse... Quem tiver mais interesse em relação aos casos, aí, aos cases que a gente tem direcionado até outras plataformas, a gente já pode fazer esse estudo de caso juntos, tá? Perfeito. Até pegando o gancho, quando surge uma dúvida dessa, o que a gente faz? O que a gente propõe? Sempre fazer uma POC, fazer um teste. Então, eu lembro muito bem quando o Faraldo chegou, né, até nós, ele tinha uma insegurança muito grande, como eu comentei no início. Realmente, vai funcionar? Vai dar certo? Eu vou conseguir ter toda essa carga na nuvem? Né? Então, o que nós fizemos? Fizemos a POC e tiramos essa dúvida que ele tinha, né? Essa insegurança, né, Faraldo? Sim. Nada melhor do que testar, né, e provar realmente o funcionamento do ambiente. Então, a POC é um caso assim, e foi uma POC bem refinada, bem detalhada, né, junto com a equipe do Faraldo, né, junto com a Oracle, nós aqui da Arpo, nós fizemos um trabalho assim, bem de refinamento mesmo. Quando o Faraldo falou dos IOPS aí, né, da velocidade de disco, realmente, nós tivemos que provar para o Faraldo, a velocidade de disco é essa aqui, até mais que no seu data center, né, na sua estrutura local. Então, nós fizemos esse trabalho, né, mostrando realmente para o cliente, no caso com o Faraldo, que realmente ia funcionar. Né? E aí vem os ajustes depois, aí, que é uma virada, como o Faraldo falou, deu uma enroscadinha ali no começo, nos primeiros dias, mas a gente descobriu o que era, e aí conseguimos aí tocar, né, e seguir aí um projeto aí com bastante performance, né, Faraldo? Legal. Tem mais uma pergunta do Paulo. Bom dia, sou o Paulo Anzolin, aluno de redes da FATEC Bauru. No cloud, dependemos do uso de servidores terceirizados de certa forma, certo? Como a AWS, o Azure e, obviamente, a Oracle. O quão seguras são essas implementações em relação ao DC local da empresa, tanto em segurança de dados ou em desempenho de rede? Essa pergunta é ótima, a gente responde ela sempre, né, nos projetos. A Oracle ela tem um grande diferencial aí em termos de outras clouds, porque a gente, como é uma empresa que foi ao longo do tempo adquirindo outras empresas, então hoje 100% do nosso hardware, né, de equipamentos, né, de servidores é Oracle, tá, dentro do nosso data center, a gente adquiriu há um tempo atrás. Fora a gente tem também os nossos appliances aí, tem o Exadata, tem o Oda, que são hardwares também Oracle. E dentro da nuvem não podia ser diferente, né? A gente criou uma métrica que, na verdade, é a OCPU. A OCPU ela é um core físico e 2 threads, né? Ou seja, a gente não compartilha recursos. Quando você tem lá shapes, né, de outras clouds, 2 CPUs, tantos de memória, você vai criando e a gente vê que isso é um ambiente compartilhado. A Oracle, você faz todo o Lego das máquinas com um shape, que é o que a gente chama de OCPU, a gente não tem microshapes. E, por exemplo, se ele é um shape Intel, como é aí metade do portfólio do Faraldo, ele sempre vai ter um core físico, 2 CPUs e 15 GB de memória.
Ele vai precisar, por exemplo, de uma máquina de 4 vCPUs, né, ou de cores a mais, ele vai aumentando o número de OCPUs que ele tem. Então, com isso, a gente garante que a OCPU que o Faraldo usa é dele. A gente não compartilha com outro cliente da nossa nuvem. O Faraldo mesmo não vai compartilhar a OCPU do TOTUS com a OCPU que ele usa em um sistema de file server. Então, é bem isolado isso quando a gente faz essa comparação com outras nuvens. Muitas vezes, a gente até tem a penalização de entregar, às vezes, mais memória para o cliente ou máquinas mais robustas do que a concorrência, porque eles têm os microshapes. Mas aí a grande vantagem é essa. Quando a gente é comparado em termos de processamento mesmo, de performance, você tem ganhos aí comparado a outras nuvens, tá? E aí, acho que a pergunta, a sequência era o quão isso é mais seguro. Eu acho que o Faraldo comentou isso, né? Em termos de segurança, você tem toda uma camada, firewall, seguranças dentro da nuvem, muito mais avançada. E aí, por exemplo, se o Faraldo vai para a solução que ele quer, que é o data center, o primeiro ponto que ele tem que se preocupar, já que ele teve as invasões, é um sistema pesado de firewall, é um sistema pesado de segurança. Isso já está incorporado na nuvem como serviço, tá? E até esse tipo de serviço, muitas vezes, sem nenhum custo adicional para a Unimed. Né? Então, isso é realmente, hoje, comparado ao on-premise, a gente entrega como nuvem muito mais eficaz. O cliente on-premise pode ter uma camada extremamente avançada de segurança? Pode, e realmente muitos têm, mas o custo disso que é o ponto, né? Então, se você já tem, você isolou, e a gente sabe que tem clientes fazendo mágica até, né? Porque fazem realmente com sistemas até open source e tal, muitas camadas interessantes, mas o Faraldo comentou, pode chegar lá e ter. Quando você compara, que eu acho que foi a pergunta dele, com o data center, no data center acontece a mesma coisa, e muitos deles, ou você tem máquina alocada para você, então ou você tem o famoso colocation, né? Você entrega a sua máquina para o data center, ou certamente ele vai estar dividindo recursos com você. Então ele vai ter lá X máquinas, que você vai estar compartilhando com outro. A gente pegou alguns clientes, por exemplo, que também tem fotos em data centers, mas eu não aumentei o meu consumo, né? Não tem nenhum dia que está acontecendo alguma coisa e a minha performance baixa. Obviamente, porque ele está compartilhando com outro. Então, isso em data center até às vezes é mais comum do que vocês pensam, né? Porque realmente há um compartilhamento. Não é errado, nem não é o certo, não é errado. É a forma que o data center tem de vender. Se o cliente quer uma máquina dedicada para ele, ele vai pagar por isso, né? Mas geralmente os projetos são máquinas compartilhadas. Ou você tem um colocation, ou você pede uma máquina dedicada para o data center para que isso não aconteça. Para isso, você vai estar compartilhando recursos. Claro que com toda a segurança, o Faraldo mesmo, quando fez o desenho do projeto dele, cotou com data centers. Não é nenhum erro nisso. Né? Eles são extremamente seguros e tal, mas estão compartilhando recursos. Então, isso você vai sentir de uma forma ou outra. Não sei se tinha mais algum ponto da pergunta, Gui, mas acho que era isso, né? Legal, e já tem outra aqui para você, Lu. É a última pergunta, tá? Mas se alguém tiver ainda mais alguma pergunta, dá tempo de fazer, tá? Lucrécia, de que forma é custeado esse valor da Oracle Cloud, tendo como exemplo uma empresa 24/7? Tá, não, eu tinha lido, não sei se eu entendi direito, mas vamos lá, caso não, pode escrever ali no chat. Por default, tá? Todo serviço de nuvem, ele é 7/24, tá? Então, a não ser que o cliente me diga assim, Lu, essa máquina de file server, eu não vou usar ela durante o final de semana. E a gente baixa, porque ela é cobrada por hora, né? A gente baixa a utilização para passar um custo para o cliente, tá? Mas por padrão, por exemplo, o Unimed, ele é 100% 7/24. Toda a configuração de nuvem. Aí vocês podem perguntar, mas e aquele período obsoleto que eu não tenho uso? Aí você tem tecnologias dentro da nuvem que te permitem aumentar ou reduzir recurso, né? Então, por exemplo, eu tenho um período aí, vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui, tá, Globo, tá, Faraldo, você me corrige aí, mas vamos para a Unimed, porque a vacina do Covid agora, a Unimed vai fazer uma campanha lá e vai ter uma demanda grande de atendimento ali para vacinação. Todo mundo quer vacinar. Então, o Faraldo já vai levantar um flag e dizer, poxa, eu acho que eu vou ter que ampliar as minhas OCPUs das máquinas, porque eu vou ter um consumo maior. Então, você tem uma automatização que você permite. Aí você coloca as versões, né? Por exemplo,
exemplo, clientes com RPs que são SaaS, né? A gente tem muito SaaS da nossa nuvem, clientes aí que oferecem seu produto como SaaS. Eles sabem que, por exemplo, no final de semana, uma máquina que tem 4 CPUs, ele pode baixar para 2, porque ele não vai ter utilização. Então, ele pode fazer isso se ele quiser, mas por default, sempre vai ser 7x24, tá? Porque, assim, aí a definição de quanto tempo essa máquina vai rodar e os recursos dela é da sustentação e do cliente, tá? Não sei se era essa a pergunta que ele tinha, mas é dessa forma que a gente trabalha. Essa mesmo. Bacana. Bom, pessoal, eu acredito que nós já demos 1 hora aí de webinar, foi muito proveitoso. Eu vou passar a palavra para a Jaque, depois a Lucrécia pode fazer as considerações, Faraldo na sequência e o Edu encerra, tá bom? Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a todos aí pela presença de vocês. Foi muito legal, assim, espero que todos tenham aproveitado. Ao final aqui eu vou deixar os meus contatos para caso vocês precisem de alguma coisa, entrem em contato com a gente, tá? Após esse webinar, a gente vai encaminhar um e-mail para todos vocês, como uma pesquisa, né, de satisfação e também para que vocês tenham os nossos contatos salvos. Faraldo, muito obrigada pela participação sua, Arco também, tá? E fico à disposição, pessoal. Só agradecer aí ao Faraldo pelo tempo, a Arco também, que sempre nos chama aí para a gente contar nossos causos, como diz o Faraldo, né? Acho que é importante e, de novo, não tem propaganda melhor, não tem caso melhor. E a gente sempre busca isso, o Faraldo sabe, quando a gente conversou com ele, olha, Faraldo, a gente tem esse caso, você quer conversar com o pessoal? Você quer... para a gente é um prazer, tá? Porque acho que é o resultado de um trabalho em conjunto e bem feito. E é ótimo ver essa evolução da Unimed. Eu sempre cito a Unimed como uma das pioneiras, né? Ter ido para a cloud 100%. Então, assim, é bastante orgulho e agradeço aí a Arco e principalmente ao Faraldo aí pelo tempo dele. Du, acho que é você. Ou sou eu? Vai fazer as considerações dele, Lu? Tá. Sou eu, né? Bom, eu vejo assim que a oportunidade também para a gente é muito importante. Eu acho que como eu fiz também lá atrás, eu acho que participar desses eventos, quando você está com um projeto de imigração, é muito importante. Porque a gente brinca, né, em relação aos causos, mas são os causos que a gente passa no dia a dia, né? Então, quando eu participei, já acho que de uns 4 eventos da Oracle, participei de outros de AWS, de Azure, eu acho que tem que participar, tem que entender do processo para você poder tomar decisão segura, né? Então, se eu pudesse recomendar um pouco dessa experiência que eu tive, participem dos eventos, participe desse tipo de evento, conversem com as pessoas, o pessoal sempre acolhe muito bem as ideias, os projetos. Eu acho que isso que vale a pena. Então, se eu pude contribuir, também agradeço para vocês todos. Obrigado. Perfeito, Faraldo. Também gostaria de agradecer a Lucrécia, a Jaqueline da Oracle. Faraldo, obrigado aí pelo seu tempo, por contar a experiência que você teve, por essa parceria que nós iniciamos aí no ano passado. Para a gente é muito gratificante. Tá? Então, obrigado mesmo. E eu gostaria de colocar aqui à disposição a Arco, se alguém tiver alguma dúvida também, nós vamos deixar os nossos contatos. Tá? E obrigado a todos que assistiram o nosso webinar. Bom? Bom dia. Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez. A gente vai disponibilizar esse webinar gravado nas nossas redes sociais. Então, YouTube, LinkedIn ou Facebook é Arco Tecnologia, tá? Só seguir a gente lá que nós vamos disponibilizar o conteúdo. Obrigado mais uma vez. Bom dia para todos. Obrigada, pessoal. Valeu, tchau, Tchau, tchau.